Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje gostaria de falar com vocês sobre três palavras que estão ligadas e podem fazer toda a diferença na sua vida. Podem fazer você se tornar uma pessoa mais que vencedora. Isso em todas as áreas da sua vida. Essas três palavras são fé, força e coragem. Vou explicar cada uma delas e depois vamos aprender como usá-las na nossa vida espiritual. Então vamos começar. O que é a fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença e credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Este é o significado que encontramos fora da Bíblia. Mas o que a palavra nos diz sobre fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é algo que não vemos, mas podemos sentir. Como assim sentir? Quando você está prestes a receber um milagre e a certeza bate no seu coração, isto é a fé. Isto é a fé que você está sentindo. A fé é a certeza de algo que você não vê vai acontecer. Isso é fé. Você pode sentir isso, a certeza. Agora vamos ver o significado da palavra força. Essa palavra tem vários significados, segundo o dicionário. Vou resumir, pois no próprio dicionário a definição desta palavra é enorme. Força é o substantivo feminino que pode significar poder, energia, impulso. Além disso, é uma palavra muito usada no contexto da física. Com origem no latim fortia, esta palavra indica a força ou a capacidade de cumprir uma determinada tarefa. Força também pode indicar violência. Em alguns casos, esta palavra serve para indicar um esforço. Existe também a força muscular, que consiste na força que um indivíduo consegue exercer através de seus músculos. Além da força muscular, existem outros atributos físicos importantes e que podem ser desenvolvidos, como a flexibilidade, agilidade, velocidade e resistência. Tudo através da força. Força também pode servir para identificar um grupo de combate ou militar, como uma tropa ou uma força aérea. Em sentido figurado, em linguagem informal, força pode ser um sinônimo de ajuda. No âmbito da física, a força é uma ação física com que causa deformação ou que altera o estado de repouso ou de movimento de um determinado objeto. O conceito de força está relacionado com as leis de Newton, criadas por Isaac Newton, que foi responsável por grandes desenvolvimentos no âmbito da física. Existem vários tipos de força: força de inércia, força gravitacional, força centrífuga e centrípeta, força de atrito, força elétrica, força magnética, força nuclear e por aí vai, etc. Muito extenso esse significado e ainda resumi bastante, para não ficar muito longo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre força. Se eu fosse citar para vocês todos os versículos que falam sobre força, a mensagem ficaria muito longa. Mas vou pegar apenas um, para vocês entenderem o que Deus quer para nós. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A força, também como a fé, nós não podemos ver. Mas diferente da fé que podemos sentir, a força nós podemos ter, ou mostrar que temos. Se você se mostra forte para as pessoas verão você como uma pessoa forte ou vencedora.
Mas se você se mostra fraco, as pessoas te veem como derrotado, não é verdade? Por último, vamos ver o significado da palavra coragem. Coragem significa força ou energia moral diante do perigo, sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral, atributo de quem tem determinação para realizar algo. A Bíblia nos mostra o seguinte: Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Assim como a fé e a força, coragem é um sentimento que não podemos ver, mas a fé você pode sentir e colocar em prática. A força você tem que demonstrar ter, e coragem reúne os dois. Tem que demonstrar que tem, mas tem que colocar em ação. Por isso digo que essas três palavras estão ligadas. A fé sem ação não funciona, ela é morta. A palavra nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. A força e a coragem estão completamente ligadas à fé, pois uma pessoa forte, ela pode ser corajosa, mas também pode ser medrosa. Do que adianta ter força e não ter coragem? E uma pessoa corajosa pode ter muita força, mas não age e não coloca em ação, e por isso ela demonstra fraqueza. A nossa fé age desta forma. Se você se levanta contra o inimigo, aqui estamos falando de inimigos espirituais e não carnais, a nossa fé funciona com força, pois o inimigo vê que você não tem medo dele. Medo é o contrário de coragem. Por que digo que a nossa fé funciona com força? Porque essa força é de Deus. É Deus que nos dá a força através da palavra dele. A coragem para enfrentar os demônios. Também é ele que nos dá a fé. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A sua palavra. Depois nós temos que colocar em prática. Se você tiver fé, força e coragem, eu te garanto que você que anda na presença de Deus jamais perderá uma batalha. O jovem Davi, antes de se tornar um rei, era pastor de ovelhas. E vinha um leão ou um urso para comer as ovelhas de seu pai, e Davi lutava com o leão e o urso e os matava com as suas mãos. Você pode imaginar a força de um leão e de um urso? E Davi, pela Bíblia, diz que era de pequena estatura, ou seja, Davi não tinha aparência de alguém forte, mas a fé, a força e a coragem dele vinham de Deus. Como um pequeno homem matava um leão e um urso com suas mãos, se essa força não viesse de Deus, tem como isso? Não tem como. Além disso, Davi tinha muita fé, e a sua fé fazia ele ter força e coragem. O que você tem que fazer é colocar a sua fé em ação, ter coragem e força para continuar em frente e nunca desistir. Nunca desistir daquilo que você está lutando. Nunca desistir de uma batalha. O inimigo vai fazer de tudo para poder fazer você desistir, mas você tem que permanecer firme e colocar a sua fé com força e coragem. Assim você terá vitórias em todas as suas batalhas. Coloque isso no seu coração e coloque em prática. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra maravilhosa! Que mensagem para nos fortalecer e nos edificar. 3 pequenas palavras: fé, força e coragem. Mas as 3 estão ligadas, Senhor. E o Senhor nos mostrou que devemos ter fé e colocar ela em ação. Devemos ter força para lutar contra o inimigo. E devemos ter coragem para continuar firme e não desistir. Pai, que o Senhor nos dê essa fé, que o Senhor nos dê essa força e essa coragem. Não queremos ser pessoas derrotadas, pelo contrário, nós queremos ser o que a sua palavra diz, mais que vencedores. E é por isso que estamos aqui te pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder e nos fortaleça. Nos dê essa força, essa fé e essa coragem que o Senhor nos ensinou hoje. O Senhor não nos deu espírito de derrotado. O Senhor nos deu um espírito vencedor. O Espírito Santo habita em nós. Então, se colocarmos essa fé, essa coragem, essa força em ação, jamais perderemos uma batalha. Pai, te pedimos, nos ajude, nos capacite e nos fortaleça. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem
E se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.